aí, eu terminei de jogar Moonveil e achei que seria interessante fazer um vídeo curto aqui falando um pouquinho sobre a história. Começa o capítulo e a gente não sabe nada do que está acontecendo na história de Moonveil. Termina o capítulo e a gente não sabe nada do que está acontecendo na história de Moonveil. Tudo começa com a gente recebendo a mensagem do Eric. Ele nos agradece por ter buscado um tal de Adam em algum lugar. Mas quem é Adam? Quem é esse cara nos agradecendo? Bem, ao decorrer da conversa a gente explica que não conhece o Adam. O Eric explica que o Adam mandou o nosso número para ele. No momento, estala um botãozinho na nossa cabeça. Parece até que estamos vivendo um déjà vu de novo. Foi exatamente essas palavras que o Thomas disse no começo da nossa conversa. Que a Hannah, a garota desaparecida, mandou o nosso número para ele. É aqui que começa a primeira diferença interessante em Moonveil. A Hannah era uma personagem que a gente não a conheceu pessoalmente. Toda a nossa interação é baseada na nossa amizade com as pessoas próximas a ela, que a gente vai fazendo aos poucos. Nosso objetivo inicial é não fugir, pois para não parecer suspeito, já que ela enviou o nosso número para ela sem motivo aparente. Desta vez, não. Dessa vez, enquanto a gente está pensando em se retirar dessa história e fingir que nada aconteceu, uma coisa surpreendente acontece. Adam liga para você. O primeiro diálogo com Adam nos guarda um dos maiores mistérios. Primeiro, ele diz que tem uma coisa importante para nos contar. A conexão está ruim, então você não consegue entender tudo o que ele fala, mas parece importante. No final da ligação, ele diz pra gente: sinto muito. Por que Adam teria motivos para se desculpar e qual foi o segredo, qual foi essa coisa importante que ele falou pra gente nessa conversa? É importante guardar todos os detalhes, pois tudo isso são coisas que a gente vai ter que pensar e refletir ao longo do jogo. O que o Adam nos contou? O que o Adam nos contou? E por que ele tem motivos para se desculpar com a gente? Se o Adam ligou pra gente, a gente fica pensando, então ele não é como a Hannah. Ele não tá desaparecido, não foi sequestrado. Mas onde ele está? Eric, o personagem que introduz a conversa com a gente, decide encontrar um lugar onde ele acha que o Adam está, mas ele só encontra o carro dele e nenhuma pista do rapaz. Chama-se a polícia, a gente não encontra pistas, o garoto está simplesmente desaparecido. A única pista que a gente tem é um GPS velho encontrado dentro do carro dele. A segunda ligação de Adam nos deixa muito de cabelo em pé. Agora o discurso dele é diferente. Na primeira ele nos conta alguma coisa e diz que sente muito. Na segunda, ele pede desculpas de novo. Mas desta vez ele tá dizendo que vai ter que deixar a gente sozinho. Que a gente tem que resolver isso por ele. Que agora ele não vai conseguir mais ajudar. Que ele foi longe demais. O que o Adam fez? É engraçado como ele deixa isso bem claro, que alguma coisa aconteceu, que ele se envolveu com algo. Mas o que? E que ele precisa de ajuda. Mas a gente não sabe as informações claras, a gente só sabe que tem que seguir em frente e tentar descobrir. E ele pede desculpas. E isso fica na minha cabeça, eu não vi muita gente falando sobre isso. O que o Adam fez? O que ele poderia ter feito? Em Duskwood, a nossa personagem, a Hannah, ela fez alguma coisa. A gente descobre isso depois no decorrer da história. Será que o Adam também fez algo tão ruim quanto a Hannah? Ou será que foi até mesmo pior? Algo que mais deu o que falar em Moonveil vem agora. Ele se passa entre os personagens Charlie e Ash. A gente está vendo uma conversa deles da qual a gente não deveria estar vendo, já que a gente não tem o Jake. Será que a gente não tem o Jake? É outra pergunta aí pra gente se fazer, mas a gente tá vendo esse diálogo dos dois e eles têm uma conversa muito estranha sobre você, o personagem. Se você marcar, se você colocar o código do jogo de Duskwood em Moonveil, você é demarcado lá como uma celebridade. A Ash vira pra você e pergunta se você é a mesma pessoa que desvendou os casos lá em Duskwood.
Acontece que ela vai até o Charlie e fala que você é o mesmo detetive lá de Duskwood. O Charlie pergunta se os rumores são verdadeiros e ela diz que ele tem que perguntar pessoalmente pra gente. O diálogo escala com ela dizendo que é um assunto delicado e que ele tem que ir com calma. O que o Charlie quer falar com a gente? O que o Charlie quer saber? Mas a chave de ouro termina no finalzinho desse diálogo. Você contou a ele que eu posso ajudá-lo? Não. Você pode fazer isso amanhã. Pera, como o Charlie pode ajudar a gente? Em que o Charlie pode ajudar a gente? O maior problema da nossa personagem é que o Jake desapareceu e ninguém tem nenhuma notícia dele. Será que o Charlie tem alguma ligação com o Jake? Charlie sabe quem é Jake e pode nos ajudar a encontrá-lo? Ou não tem nada a ver com isso? E é alguma outra coisa? O que o Charlie tem a nos oferecer? Moonveil vem com uma enxurrada de mistérios. A gente precisa saber por que o Adam quer a nossa ajuda. Se ele viu nossas notícias assim como a Ash e por isso nos escolheu. Para que ele quer a nossa ajuda? O que ele fez? Para que se desculpar? E o que ele exatamente quer que a gente descubra? Ele disse que está contando com a gente e que vamos ter que resolver isso sozinhos. É muita coisa para uma cabeça só. Mas quando chega no final do episódio, a gente ainda tem mais mistérios não solucionados. E isso acontece quando o Eric entra na floresta seguindo o GPS para encontrar o Adam, mas não o encontra. Enquanto ele tá lá, desesperado, tentando a todo custo encontrar o Adam, a gente recebe uma mensagem muito esquisita. Um número desconhecido te manda mensagem. Pergunta se você não está com medo de estar sozinho na floresta escura. Em algum ponto ele parece querer insinuar que vai nos ajudar. Ele simplesmente diz que você tem que se esconder. Você manda uma mensagem pro Eric, dizendo para que ele se esconda imediatamente. E então aparece uma pessoa com uma tocha na mão. Quem é essa figura desconhecida? É realmente um aliado ou é um problema? Com que o Adam quer a nossa ajuda? Onde ele está? No que ele se meteu? Quem é essa figura nova? Por que o Charlie parece ter alguma informação a nos dizer? E essas são só algumas das perguntas que Moonveil levanta ao longo de todo um episódio. Eu gostaria de dizer que apesar das muitas falhas que tem Moonveil, e a gente sabe que são muitas, a história é muito instigante. Instigante o bastante para deixar você a noite inteira acordado com um monte de cadernos e folhas tentando descobrir alguma coisa, criando teorias e querendo desvendar o que está por trás da história de Moonveil. Ainda mais considerando que quando termina o episódio, aparece de novo o slogan que aparece lá no trailer. Essa não é uma história de qualquer um. Esta é a sua história. Será que finalmente a nossa personagem vai deixar de ser apenas uma ajudadora e vai ter um passado, uma história? A gente vai saber quem somos? Eu vou investigar quais são as teorias que as pessoas estão levantando. Quero também ouvir de vocês a teoria de vocês acerca do jogo. E talvez eu traga alguma dessas teorias aqui para ver o que vocês acham, pra gente debater e discutir o que nos aguarda em Moonveil. A gente pode esperar um trabalho, um roteiro complexo e muito instigante da Everbyte mais uma vez? Ou será que a fama de Duskwood subiu para a cabeça e a gente vai acabar criando muita expectativa em nada? Espero que não seja essa última. Nos vemos no próximo vídeo. Lembrando, eu estou pensando em criar uma série aqui, não, exagerei. Estou criando uma história que é chamada Rescue Me, uma história em formato de mensagem, né? Aqui, em homenagem às histórias que eu tanto gosto, como Duskwood, Dead City e muitos outros. E eu vou postar o primeiro episódio dessa história
amanhã aqui. É bem curtinho, os episódios serão curtos, eu ainda estou desenvolvendo. E não vai ser uma história muito grande, mas se ela, né, agradar a alguém, eu posso talvez fazer outras histórias no mesmo estilo. Então deem uma olhadinha, tem o trailer no perfil. Muito obrigada, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima!